Sejam bem-vindos à nossa nova disciplina. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de gestão estratégica de pessoas. Para isso, nós vamos precisar entender os principais conceitos que falam a respeito de planejamento estratégico. Vamos lá? O que é planejamento estratégico? Antes de mais nada, é importante a gente entender o conceito de estratégia. Estratégia é um conjunto de planos da alta administração da organização para chegar a resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais organizacionais. Em outras palavras, o que é estratégia? Uma vez que a gente estabelece o que é esperado do nosso órgão, quais serão os planos de ação, quais serão os projetos, quais serão as ações que a organização deve tomar para alcançar esses objetivos. Tá? Planejamento estratégico, o que é? Planejamento estratégico é um processo de cunho intelectual que estrutura e esclarece a visão dos caminhos que a organização deve seguir e os objetivos que deve seguir. O que é isso então? Enquanto a estratégia define quais são os caminhos que a gente deve seguir, o planejamento estratégico deixa amarrado esses caminhos aonde a gente quer chegar. Então, planejamento estratégico é ter claro aonde a gente quer chegar e quais caminhos que a gente deve seguir para chegar lá. Tá? Para isso, o Maximiano estabelece que o planejamento estratégico deve ter os seguintes elementos. Missão, que é a razão de ser da organização, o desempenho da organização, ou seja, os resultados que essa organização deve gerar para saber se está chegando nessa missão, para saber se está alcançando a sua missão, né? As oportunidades e desafios do ambiente que vão ou facilitar ou dificultar que esses resultados institucionais sejam gerados, e os pontos fortes e fracos da organização. Quais são as dificuldades que a organização tem para alcançar esses resultados e quais são os seus pontos fortes, aquelas características que vão facilitar esse processo. Esses elementos têm que ser aliados às competências de quem faz esse planejamento estratégico. Em outras palavras, quem realiza o planejamento estratégico precisa conhecer tudo isso. Precisa conhecer a missão, quais são os resultados que a gente deve alcançar, quais são os pontos fortes e fracos da organização e as oportunidades e desafios que estão lá fora a serem vencidos ou a serem abraçados. Bem, como fazer com que as pessoas que trabalham na organização alcancem ou busquem alcançar esses objetivos que a gente determina no planejamento estratégico? Isso nos traz ao mote da nossa disciplina. Gestão estratégica de pessoas é casar, é alinhar o que a gente quer alcançar com as competências dos servidores que trabalham nessa organização. Isso é gestão estratégica de pessoas. Tá? Só que esse alinhamento entre o que a pessoa sabe fazer e os resultados que é esperado na organização não são simples de serem feitos e exige muito cuidado. Tá? O que são essas competências então? Competências são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando integradas e utilizadas estrategicamente pela pessoa, permitem atingir com sucesso os resultados que delas são esperados pela organização. Em outras palavras, de um lado eu tenho a missão da organização, seus objetivos estratégicos. De outro lado eu tenho as competências das pessoas que trabalham nessa organização, o que elas devem ser capazes de fazer, o desempenho que ela precisa desenvolver. Esse desempenho dessas pessoas são garantidas pelo que elas conhecem, pelo que elas sabem fazer e pelo que elas querem fazer. Conhecimento, habilidade e atitude. Gestão estratégica de pessoas é casar esses dois mundos, é casar esses dois campos, o que é esperado da organização e o que é esperado das pessoas. Ok? Aqui alguns exemplos de competências que eu trouxe para vocês. Então, o que são competências? São comportamentos diretamente observáveis, coisas que eu espero que os meus servidores façam. Aqui a gente tem três exemplos de competências, mas nós vamos ver isso um pouquinho melhor na nossa próxima disciplina. A competência redigir documentos sem erros de digitação utilizando o Word. Uma competência que eu posso estabelecer para os meus servidores. Desenvolver planilhas com todas as fórmulas automáticas utilizando o Excel. Fazer relatório de prestação de contas de acordo com as normas do TCU utilizando a legislação pertinente. Para alcançar os meus objetivos estratégicos, os meus servidores devem ser capazes de fazer isso. Ok? Se eles não são capazes de fazer isso, eu preciso ou recrutar, selecionar novos servidores que sejam capazes de fazer isso, ou desenvolver servidores para que eles possam fazer isso com excelência. Ok?
Para ajudar a gente no nosso trabalho, a gente tem a Classificação Brasileira de Ocupações. Eu já falei um pouco a respeito dela na nossa disciplina anterior e nós vamos retomar ela aqui. Dentro dessa Classificação Brasileira de Ocupações, você tem uma relação de competências vinculadas a cargos. Tá? Ela pode ser encontrada nesse site que eu estou mostrando para vocês aí, o www.mte, de Ministério do Trabalho, e cbo.gov.br. Ok? Dentro do campo de buscas, vocês podem colocar, por exemplo, a palavra administrador. Vai aparecer administrador de empresas, que pode casar também com a palavra administrador, que eu espero na minha organização, e aí pode aparecer essa telinha com todas as características e competências vinculadas a esse administrador. Podem utilizar o CBO. O CBO pode ser uma ferramenta interessante de trabalho para vocês sempre serem capazes de consultar se eu preciso dessa competência, qual é o cargo que de fato eu estou precisando, né? Uma coisa importante quando a gente fala de estratégia de pessoas é falar que nada em gestão de pessoas tem que ser feito de forma desvinculada aos objetivos da organização. Em outras palavras, nós estamos aqui numa organização pública para alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo deve ser tratado de forma prioritária, às vezes até o próprio interesse do servidor. Vou dar um exemplo. Dentro de um escritório de projetos que a gente pode criar dentro da nossa organização pública, chega um determinado servidor e diz que quer fazer um curso de cinema. O curso de cinema pode ser até interessante em um outro contexto. Agora, para um escritório de projetos, ele não é interessante. E aí? Acatar o interesse do servidor ou acatar os objetivos da organização? Por lei, devemos acatar os objetivos da organização em primeiro lugar. Em outras palavras, esse servidor deve ser elencado ou endereçado a cursos de planejamento, de fluxo de processos, de gerenciamento de projetos e não de cinema, que é o seu interesse pessoal. Vocês estão entendendo? Então, os objetivos da organização sempre ganham corpo acima dos interesses das pessoas. O mais interessante é que a gente case esses interesses, mas se a gente tiver que escolher entre eles, o da organização sempre tem que vir em primeiro lugar. A estratégia da organização, então, tem início com uma discussão ampla sobre seu próprio papel. O que a organização quer alcançar nos próximos anos? Qual é o nosso métier? Qual é o nosso produto? O que a gente quer oferecer para o cidadão? Tá? Com isso, a gente levanta a missão e os objetivos, as macroatividades e as metas mais gerais. Em outras palavras, a gente já tem o porquê a gente existe e aonde a gente quer chegar. Tá? Para finalizar essa nossa videoaula, eu trouxe para vocês então um exemplo de o que é um planejamento estratégico, o próprio mapa estratégico da Universidade Federal do Pará. Bem no cabeçalho, vocês têm aí a missão, que é produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável. A partir disso, todos os subsistemas de gestão de pessoas têm que ser voltados para esse objetivo. Em outras palavras, como é que a gente vai gerenciar pessoas a partir de agora, tem que ser voltado a alcançar o objetivo da instituição. Tá? Logo embaixo vocês conseguem ver os resultados institucionais, ou seja, os resultados que a gente tem que gerar para nos dizer se a gente está alcançando essa missão. Tá? Logo abaixo vocês têm os processos internos que têm que ser redimensionados, refeitos, criados para gerar esses resultados institucionais. E bem na base do nosso planejamento estratégico está lá um campo chamado pessoas e tecnologia. Ou seja, quais são as ações de gestão de pessoas e qual a adequação de tecnologia que a gente precisa promover para gerar esses processos internos, para gerar esses resultados institucionais, para alcançarmos os objetivos e a missão da instituição. Então, como vocês podem notar nesse mapa estratégico, as pessoas são a base de tudo. Sem as pessoas, o objetivo estratégico do órgão nunca vai ser alcançado. Fazer um planejamento estratégico de pessoas é gerir as pessoas para esse fim. Fazer com que elas trabalhem de forma cooperativa, aproveitando o melhor de cada uma para que esse objetivo seja alcançado. Ok? Não se esqueçam de fazer os exercícios. Nos vemos na próxima aula.